A gente fala agora de mais um capítulo da relação do governo Lula com as Forças Armadas. A tensão entre o Planalto e os militares cresceu depois dos atos de 8 de janeiro. Depois da dispensa de 40 militares ontem, o presidente Lula dispensou hoje mais 13 militares que atuavam em postos de sua segurança pessoal no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. A Casa Civil publicou no Diário Oficial da União de hoje 11 portarias dispensando os militares. Eles ocupavam postos-chave da segurança pessoal do presidente. Foram dispensados militares que ocupavam cargos de assessoria técnica, supervisão e assistência que tinham sido nomeados ainda na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ao debate. Eu começo por você, Raquel Landim. A situação do GSI também merece os holofotes e muitas vezes acaba ficando em segundo plano. Houve omissão também do GSI, o GSI sabe de tudo o que acontece, ou pelo menos deveria saber. A gente viu notícias sobre relatos da ABIN, da hipótese de haver algo mais hostil realmente, como acabou acontecendo. A dispensa anterior aos atos prejudicou aquele momento de segurança. Qual é o quadro geral que você pode traçar para a gente? Nossa, Felipe, tá um barata voa ali no GSI, né? E vai precisar... ali é um órgão super sensível. Eu acho que o Daniel também acompanha bem isso, vai poder me ajudar. Mas o GSI é a cabeça do setor de inteligência do governo brasileiro e é o que está colado no presidente da República. Então, o Gabinete de Segurança Institucional é o que faz ali toda a conexão com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Justiça, com a ABIN, é onde chegam todas as informações sensíveis e é o responsável por passar isso para o presidente. Aos olhos e os ouvidos do presidente, é realmente uma estrutura muito, muito importante e muito peculiar. Dito isso, sim, existe uma contaminação dentro do GSI. A gente viu isso aparecer nas redes sociais. O general Heleno, que era o GSI do Bolsonaro, deixou isso muito claro em várias declarações. Acho que a gente não precisa ter meias palavras com isso. Então, assim, o Lula tem motivos para se preocupar. Só que ele está desmontando completamente o GSI. Ele primeiro não quis que o GSI fizesse a sua segurança pessoal. Minha apuração mostra que tem uma preocupação da Janja, da primeira-dama, com a segurança do Lula. Ela não confia nos militares para estarem no entorno do presidente, o que gera um enorme mal-estar. Então, vai ficando tudo muito complicado. E tem uma história que ainda está mal explicada, de um momento em que o ministro-chefe do GSI, já indicado por Lula, ele dispensa por escrito um batalhão que está fazendo a segurança do Palácio do Planalto. Isso foi uma história revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. E no meio militar, quando você faz algo por escrito, é porque geralmente quem você está dando a ordem não concorda com a ordem que você deu. Então ele pede para você escrever. Para registrar. Para registrar, exatamente. E aí no momento em que começa a confusão, o comando militar ali manda de volta o batalhão para tentar defender o Palácio do Planalto. Aquele então, que assim, o governo Lula tinha dispensado. Então, assim, está uma desconfiança enorme, porque aí Lula acha que tem gente dentro do GSI que abriu a porta para os invasores, aí vem essa narrativa da extrema-direita dizendo que foi o próprio governo que abriu a porta para o pessoal entrar. Só que, assim, dito isso, você está desmontando uma estrutura e o Lula colocou um ministro que é da confiança dele, mas que não é um general, ele não tem um cargo de general, não é ultra qualificado, enfim, pelo menos essa foi a avaliação que eu colhi dentro das Forças Armadas. Você está desmontando uma estrutura que é vital para o presidente da República, para que ele esteja abastecido da melhor inteligência num momento ainda delicado, concorda? Brasília acabou de ser quebrada, depredada. Mas como você disse, Raquel, só para ficar claro, o Gabinete de Segurança Institucional também, então, tem responsabilidade sobre a segurança do Palácio do Planalto. Do Palácio do Planalto. Estando lá o presidente ou não, porque foi num domingo que aconteceram os atos. O meu ponto, que não estou aqui fazendo um juízo, cravando nada, é um ponto a ser levantado para esclarecimentos que me parece que ainda não surgiram. É que essa desconfiança que o governo Lula alega ter dos militares, por todas as razões que a gente conhece, existe politização, exime o governo de responsabilidade sobre
o que aconteceu, já que o governo estava desmontando essa estrutura que cuida da segurança do Palácio do Planalto. Quer dizer, porque se há desconfiança em relação a integrantes, ora, os integrantes, eles eventualmente podem recusar uma ordem. E aí, você deu a ordem, você pode culpá-los por não cumprir aquela ordem que foi dada. Mas a partir do momento que você desmonta uma equipe e deixa vulnerável o Palácio do Planalto, a responsabilidade passa a ser sua. Eu não estou dizendo quem é que tem, eu estou colocando só os elementos desse cenário. Então, assim, está muito obscuro isso aí. Mas você está levantando um nó que precisa ser apurado. Exato. Porque, assim, alguma responsabilidade o GSI tem pelo que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, porque a segurança do Palácio do Planalto é responsabilidade do GSI e o Palácio do Planalto foi invadido. Então, existe uma responsabilidade do GSI. O governo Lula e o próprio presidente Lula culpam figuras infiltradas, vamos usar o jargão bolsonarista, por bolsonaristas dentro do GSI. E a extrema-direita está dizendo não, foi o próprio PT que abriu as portas do Palácio do Planalto, que é uma narrativa maluca, né? Vamos combinar, ela é difícil de parar de pé. Mas, assim, que existe uma responsabilidade a ser apurada, existe. O que eu estou apontando é uma questão ainda de fundo. Enquanto você apura essa responsabilidade no meio da confusão que ainda estamos, faz sentido você deixar um órgão como esse praticamente inoperante, dispensando todo mundo dessa forma? Pois é esse ponto que eu estou colocando. Lembrando que o chefe do GSI é o Gonçalves Dias, que foi escolhido pelo Lula, assinou ali o termo de posse quando a gente estava aqui na cobertura ao vivo. Deixa eu trocar a ordem, Daniel. Quero ouvir aqui as suas considerações sobre essa responsabilidade do GSI. Meu ponto é o seguinte, você alegar que tem desconfiança em relação àqueles integrantes não exime você de responsabilidade pela atribuição que é daquele órgão, que é cuidar da segurança do Palácio do Planalto. Então, dispensei, desmontei porque não confio neles, e aí houve a invasão, então a culpa é deles. Quer dizer, esse tipo de narrativa também não completa o quadro na sua inteireza. Diga aí. Não, e tem um ponto que a Raquel já mencionou, se vocês me permitirem só complementar. O general Gonçalves Dias, sim, é um militar bastante experiente, ele cuidou da segurança pessoal do Lula nos 2 primeiros mandatos dele, mas ele é um general 3 estrelas. Ele não chegou ao topo de carreira e nem vai chegar. E na hierarquia militar, que, como todo mundo sabe, é muito forte, o general de 3 estrelas sempre é visto um pouco de cima para baixo ali pelos generais de 4 estrelas, que são aqueles que realmente comandam as forças, né? O comandante do Exército, da Marinha, da Força Aérea, os chefes dos comandos militares. Então, realmente ali tem um problema de interlocução. O general Gonçalves Dias precisa fazer valer sua palavra e em momentos de tensionamento, de confronto, de opiniões divergentes, sempre vai ter mais dificuldade de fazer isso. E acho que tem, assim, alguns aspectos ainda que vão continuar criando tensionamentos entre, seja o presidente Lula, seja esse núcleo duro do Palácio do Planalto e as Forças Armadas, que não são necessariamente desdobramentos ali dos atos de 8 de janeiro, mas que chegam no momento mais complicado. Então, por exemplo, o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos está desmilitarizando a composição ali da comissão de anistia que avalia os pedidos, né? Esse é um ponto que é muito mal visto pelas Forças Armadas, que carregam até hoje essa mágoa, esse trauma da Comissão da Verdade do governo Dilma Rousseff. Outro ponto, que aí sim tem a ver com os atos de 8 de janeiro, o ministro Flávio Dino já comentou que pretende apresentar nas próximas semanas ao presidente um pacote de medidas ali, algumas ações para lidar melhor com crises de segurança, de ameaça institucional como a que aconteceu. E aí eu remeteria à Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que foi sancionada em 2021, substituindo aquele entulho da ditadura que era a Lei de Segurança Nacional. Qual que é meu ponto ali?
Você teve em 2021, quando se aprovou essa lei, na sanção houve alguns vetos feitos pelo então presidente Jair Bolsonaro. Um desses vetos era o endurecimento de penas a militares que eventualmente cometam crimes contra o Estado Democrático de Direito, que teriam uma pena 50% maior a de qualquer cidadão comum. Isso se justificava na elaboração do projeto, por quê? Porque as Forças Armadas têm como razão de ser a proteção, o zelar pelos poderes constituídos. E se alguém das Forças Armadas comete um crime contra os poderes constituídos e contra as instituições, então tem que ser punido com um fator de gravidade. O Senado já fala em colocar em votação esses vetos ainda não foram apreciados, fala em colocar em votação e o próprio ministro Flávio Dino acena com isso também, acena com uma recolocação desse tema ao sugerir que ele pode estar incluído nesse pacote de medidas ali, de ações que ele quer apresentar para o Lula. Isso vai alimentando um clima mútuo de desconfiança entre as partes. Aonde isso vai dar, a gente não sabe. Talvez seja a hora de colocar mais água na fervura, sem deixar de lado punições, sem pedir anistia, não se trata disso, mas colocar água na fervura talvez faça bem. Então, o Daniel levanta um ponto que eu acho que é importantíssimo, que a esquerda tem demandas históricas em relação às Forças Armadas, por exemplo, a mudança dos currículos das escolas militares para deixar de tratar o golpe de 64 como revolução, passar a tratar como golpe, que eu acho que todo mundo concorda que foi um golpe. Sim. Mas o que ele está ponderando, com vários outros exemplos, é se o momento é agora, diante de tudo que a gente está vendo. E aí, o que os bombeiros estão aconselhando ao presidente Lula não contrate uma crise com as Forças Armadas agora, porque é tudo que Jair Bolsonaro quer. Larissa, o que você acrescenta? Olha, eu acho assim, o caso específico do Gabinete de Segurança Institucional dá ao presidente Lula uma justificativa muito explícita do porquê tomar uma atitude de afastar esses profissionais todos, porque trata-se da segurança do próprio presidente, das residências oficiais. É um caso específico, mas eu acho que é super importante, está se falando relativamente pouco disso, que essa guerra ideológica que está sendo conduzida ali não se restringe ao GSI e muito menos à ala militar. Ela está permeando todo o governo, todo o novo governo. É inclusive isso, por todas as apurações que eu estou fazendo, que está travando muitas das nomeações em cargos comissionados, cargos do segundo escalão, direções em empresas estatais. A gente fica aqui no jornalismo no dia a dia, a gente está acostumado, né, a receber telefonema de fonte o tempo inteiro. E o que mais tem acontecido, acho que a Raquel deve ter tido vários casos, o Daniel também desse tipo, toda vez que começa uma nomeação a entrar ali na boca do gol, a gente recebe um telefonema de alguém ligado ao PT tal, para tentar fazer uma mobilização para impedir que aquilo seja efetivado. O chamado filtro ideológico, a gente viu o caso da imunização, com aquela referência na ciência, mas que já tinha feito 2 postagens na época de investigação básica, do Lula e de outros petistas. Eu vou citar alguns exemplos concretos que aconteceram aí no decorrer das últimas semanas, por exemplo. A gente teve casos ali na escolha do novo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, em que o ministro Alexandre Silveira tentou indicar Bruno Eustáquio, que pertenceu ali à gestão bolsonarista, não conseguiu, já teve ali algum embate. Agora, esses últimos dias, uma outra fonte me ligou, ainda está numa coisa muito especulativa, faço essa ressalva aqui, que o nome de Marisete Pereira, que também foi secretária executiva da pasta durante o governo Bolsonaro, também passou a circular lá, também está gerando melindre. Marisete é uma técnica excepcional, que está Sim, muitos quadros técnicos estão passando por essa situação por terem pertencido à gestão bolsonarista, e isso serve de desculpa para que setores ligados ao PT ou ao governo Lula, ou à base histórica de Lula, tentem barrar. Mas é engraçado, né, Clarissa? Porque o PT... mas o PT não gosta que a gente fale do que eles chamam da falsa equivalência. E ela não cabe mesmo em vários contextos, porque, enfim, não tem, né,
que ninguém no PT questionando a democracia, mas era exatamente o que acontecia no governo Bolsonaro, quando você perseguia gente que já tinha militado pela esquerda, etc. Sim. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa pelo um prisma contrário. E aí você desperdiça bons quadros técnicos do setor público. Mas aí eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva. Eu acho assim, cargos de comissão, cargos de confiança, muito próximos de um ministro, acho que são posições específicas. Ninguém está simplesmente rifando uma pessoa que tem uma carreira técnica, que tem uma carreira no setor público. Acho que tem casos e casos a serem analisados. Executivo, mas de uma é o número de 2 de um ministério. Eu discordo. Assim, o número 2 de um ministério, ele é o braço direito do ministro. Mas se o próprio ministro quer indicar a pessoa, por que tem que ter um crivo da Mira Belchior lá na Casa Civil? Acho que a mudança tem que vir de acordo com o que o ministro quer e o que o presidente da República, que em última instância é quem decide, tem que dar a última palavra. Mas isso eu estava falando para ingressar num outro assunto. Um relato que eu tive esses últimos dias é que, inclusive, numa conversa ali informal, o ex-ministro José Dirceu tem tratado desse assunto ali nas conversas dele de bastidores, que a gente sabe que ninguém fala abertamente sobre o quanto ele participa, mas ele sempre participa de alguma coisa. Sempre. E que aí ele estaria falando sobre os oligarcas do Bolsonaro, que ele diz que ele tem uma teoria de que Bolsonaro gostaria de emplacar quadros técnicos com carreira bem consolidada, mas que têm afinidade com ele em posições estratégicas no novo governo. E aí fica essa teoria da conspiração dos infiltrados, que serve a um único propósito: disputa de poder dentro de um novo governo. O que acontece? São grupos, forças políticas lá dentro, todo mundo quer um pedacinho do bolo e aí usa-se a ferramenta que for para tentar conseguir o que se quer. E os atos do dia 8 serviram de munição para essa turma, que quer uma articulação ali para tentar abocanhar um espaço cada vez maior num governo que, em tese, falou que ia ser plural, né?